6. Como eu disse aos irmãos, hoje nós temos uma perícope um tanto quanto extensa para lidar. Nós vamos lidar com toda a história de Estevão, que começa no capítulo 6, verso 1, mas o Maicon já pregou do verso 1 ao verso 7. Então hoje nós vamos do verso 8 até o capítulo 8, verso 1, tá? E vamos aprender um pouco com Estevão. Agora, na leitura inicial, nós vamos ler do verso 8 até o verso 15. No decorrer da exposição, nós vamos lidando com o restante do texto. Atos, capítulo 6, verso 8. Você que achou, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Logo você vai passar um bom tempo assentado. Atos, capítulo 6, de 8 a 15, diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés. Verso 15. E olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Espírito do Senhor, o mesmo Espírito que capacitou Estevão a debater com aquele sinédrio, o mesmo Espírito que vem mantendo a igreja fiel, a igreja de pé, nós te pedimos, fale aos nossos corações agora, através dessa emocionante história do primeiro mártir, daquele que foi o primeiro a morrer pelo teu santo evangelho. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar. Bom, no último sermão em Atos, nós aprendemos com o irmão Maicon que a igreja primitiva era uma igreja que valorizava aquilo que era essencial. Eles davam uma atenção especial, eles davam prioridade, primazia para as coisas que realmente importavam. Vimos então a criação do ministério diaconal e vimos também a eleição dos primeiros diáconos. E esses homens, diz o texto, tinham como função auxiliar os apóstolos ou os pastores da igreja, tomando conta e organizando demandas sociais e demandas logísticas, para que os pastores pudessem se dedicar àquilo que a igreja entendia que era primordial, que era a oração e a pregação da palavra. Hoje, nós veremos mais de perto aquilo que Lucas registrou sobre a vida de um desses diáconos. Se você voltar um pouquinho no texto, no capítulo 6, você vai ver que Estevão é o primeiro da lista. Ele é aquele que encabeça a lista dos diáconos. Ele também ficou conhecido, como já disse, como o primeiro mártir do cristianismo. O nosso sermão hoje está dividido em 3 partes: a prisão de Estevão, a defesa de Estevão e a condenação de Estevão. E o meu desejo, queridos, é que, à luz dessa breve história, contada em 1 capítulo e meio, quase 2, a história desse valente da fé, nós possamos aprender lições valiosas e que essas lições nos ajudem a viver uma vida cristã de maneira fiel, corajosa e intensa, como foi a vida de Estevão. Então eu te peço, mantenha os seus olhos atentos à Escritura e os ouvidos atentos àquilo que nós vamos dizer. No texto que nós lemos, do verso 8 até o verso 15, vai nos descrever um pouco sobre Estevão. Vai dizer que Estevão era um homem cheio da graça e cheio do poder. Outra característica que vai dizer sobre Estevão é que Estevão era capaz de realizar sinais e maravilhas.
E quando nós recapitulamos um pouco do que nós vimos até aqui em Atos, nós vamos ver que isso era algo feito pelos apóstolos. Nós vemos em Atos 2 que os apóstolos faziam sinais e maravilhas. Em Atos 4 a igreja ora para que o Senhor continue operando sinais e maravilhas. Em Atos 5 Deus continua operando sinais e maravilhas. E quando chegamos aqui descobrimos que não só os apóstolos faziam isso, mas Estevão, um dos diáconos, um dos líderes daquela igreja, também era capaz de operar sinais e maravilhas. O verso 9 diz que, contudo, apesar de tudo, ainda assim se levantavam opositores contra Estevão. Esses opositores faziam parte de alguns grupos específicos que a Bíblia vai ressaltar aqui. Mas, apesar de todo o debate, apesar de tantas pessoas tentando debater com Estevão, o verso 10 diz que ninguém era capaz de suportar a sabedoria de Estevão. Hoje está na moda, nas redes sociais, no YouTube, uma pessoa debatendo com um grupo, né? Um professor de educação física e 9, 10 pessoas obesas. Eu penso que era isso que acontecia com Estevão, né? Vários mestres da lei, vários antagonistas contra Estevão e somente ele para defender a sua fé. Mas a palavra, ela diz que eles não eram capazes de resistir a Estevão. A frustração de não conseguir vencer Estevão ao debate leva aqueles homens a avançar nas suas ações. Os seus opositores então contratam pessoas para que pudessem espalhar mentiras sobre Estevão. É o que diz o verso 11. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Eu não sei se você se lembra, quem também sofreu com isso: o nosso Senhor Jesus. Ninguém era capaz de debater com o Mestre. Todos aqueles que se punham de pé diante dele caíam diante dos seus argumentos. E diante da fragilidade, diante da falta de capacidade de debater com Jesus, eles fizeram aquilo que agora fazem com Estevão. Eles contratam pessoas para mentir a respeito de Estevão. E tudo isso gera uma bagunça, tudo isso gera todo um movimento, a ponto de Estevão ser preso, sobre a acusação de ter blasfemado contra Moisés e contra o sagrado. Veja que interessante. Olha comigo o verso 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram o seu rosto, parecido com o rosto de um anjo. Você se lembra quando isso aconteceu uma primeira vez? Moisés tinha subido o Monte Sinai para receber as tábuas da lei, e quando desce ele enfrenta um povo de coração duro. Mas o sinal de que Deus estava com Moisés, o sinal de que Deus é quem cuidava e quem mandava em Moisés, um dos sinais foi que todas as vezes que a presença do Senhor, que Moisés estava com o Senhor, o rosto dele brilhava, a ponto de que para que o povo olhasse para Moisés, Moisés tinha que cobrir o rosto. Eu já disse aos irmãos mais de uma vez que eu gosto de pensar sobre essas ironias da Escritura, né? O povo está acusando Estevão de blasfemar contra Moisés. E o sinal que Deus usa para comprovar ao povo que ele está com Estevão é o mesmo que ele usa para provar que estava com Moisés. Então, enquanto o povo diz: esse homem blasfema contra Moisés, Deus repete em Estevão o mesmo sinal que fez em Moisés, como quem diz: como que ele blasfema, se o mesmo Deus opera da mesma forma através dele? E algumas coisas que chamam a atenção nessa primeira parte do texto. A primeira é o motivo pelo qual Estevão foi preso. Assim como aconteceu com os apóstolos, que já vimos nos sermões anteriores, e assim como aconteceu com Jesus, Estevão não é preso pelos sinais e maravilhas que fazia. Você se lembra do capítulo 6 de João? Jesus está com a multidão
Então alguém diz a Jesus: olha, nós precisamos alimentar essa multidão. Jesus então multiplica pães e peixes, e aquela multidão fica maravilhada, aquela multidão fica exultante e diz: nós precisamos fazer desse homem o nosso rei. Jesus, sondando-lhes o coração e vendo esse desejo deles, diz e começa a pregar: eu sou o pão da vida, quem não comer de mim não tem comunhão comigo. Quando começam a ouvir o Evangelho sendo pregado por Jesus, eles dizem: o seu discurso é duro, quem pode suportar? E começam a abandonarem o Senhor. Veja, isso se repete aqui. Estevão faz sinais e maravilhas, mas o que incomoda o povo é a pregação do Evangelho. O que incomoda o povo é o discurso sobre Jesus. O que incomoda o povo é o caminho da salvação. Assim como aconteceu com os apóstolos, assim como aconteceu com Jesus, Estevão é perseguido porque prega o Evangelho. A segunda coisa é isso que eu disse. Estevão é acusado de profanar Moisés e o templo. E essa acusação é respondida com o mesmo sinal que Deus fez com Moisés. Diante do Sinédrio, Deus prova, como provou o povo no Sinai, que aquele homem que vos falava era um homem enviado por ele. Isso nos ensina, queridos, que sinais e prodígios pouco podem fazer frente a corações duros. Não são os sinais e as maravilhas, não são os milagres, não são as obras maravilhosas que o Senhor pode fazer através de nós que vão quebrantar os corações duros diante dele. Esse Sinédrio já tinha visto tantas maravilhas. Eles tinham visto Jesus fazer todas as maravilhas. Eles estavam vendo dia após dia os apóstolos e agora até os diáconos fazendo maravilhas, mas aquilo não os impressionava, aquilo não derretia o duro coração. Novamente, pensando em Jesus, apesar de todos os escritos informarem que o Messias prometido faria sinais e maravilhas e expulsaria demônios, quando esses homens viram Jesus expulsando um demônio, o que eles disseram? Esse homem é o próprio diabo, por isso expulsa demônios. Sinais e maravilhas não são capazes de amolecer um coração duro diante do Evangelho. Estevão então é injustamente preso, simplesmente, puramente, unicamente, por pregar o Evangelho. Veja, o sistema desse mundo, queridos, ele não se importa com aquilo de bom que a igreja pode fazer. Sejam sinais, maravilhas, curas, visitas, orações, seja ajuda à sociedade, um programa social, uma entrega de cesta básica, o mundo não está preocupado com isso. Isso não incomoda o mundo, mas a pregação do Evangelho incomoda. A pregação do Evangelho em muitos casos afasta. A pregação do Evangelho em muitos casos traz perseguição. O motivo disso é que, por mais que sejam boas e necessárias, tudo aquilo que nós fazemos pela sociedade, seja, como eu disse, ações sociais, a entrega de alimentos, entrega de roupas, nenhuma dessas ações tem a ação, tem o poder que a pregação do Evangelho tem de transformar as pessoas. Só há uma coisa que tem o poder de transformar: a pregação do Evangelho. No sermão passado, nós vimos que a igreja priorizava o ministério da palavra. E aqui temos um diácono sendo preso, não por cuidar da distribuição de alimentos de forma justa, não por socorrer as viúvas ou os órfãos, não por servir às mesas. Temos um diácono preso por pregar o Evangelho. Esse primeiro trecho me ensina uma grande lição. O problema do mundo em relação à igreja não são os milagres, não são as benfeitorias, mas sim a pregação genuína sobre Jesus. Veja, ninguém se incomoda
com igrejas, essas igrejas ditas milagrosas, mas basta que você se levante para pregar o Evangelho genuíno, que acusadores se levantarão. Você quer mudar as pessoas? Sim, porque é isso que o Evangelho faz, ele transforma vidas. A pregação da palavra é perseguida, pois é nela e nenhum outro método ou ação que está o poder para libertar, o poder para transformar e o poder para salvar pessoas. Não há nada mais valioso que a igreja possa fazer do que pregar o Evangelho, do que levar o Evangelho aos cativos. Não há nada mais importante, não há nada mais urgente que comunicar às pessoas: nós somos pecadores, mas há um Cristo justo, santo, perfeito, que morreu para nos dar salvação. Devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, ensinando a Bíblia às pessoas como manda a grande comissão, pois é na Bíblia que está o Evangelho, que é, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ponto 2, nós vamos lidar com a defesa de Estevão. É um texto extenso, começa no verso 1 e vai até o verso 50, mas nós vamos ler agora só os versos 1 e 2, e à medida da exposição nós vamos lidando com o restante do texto. Diz assim: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam. Até aí. Estevão, assim como fez Pedro no capítulo 2, se levanta diante daquelas pessoas e chama a atenção delas e diz: irmãos e pais, ouçam. A defesa de Estevão é baseada em remontar a história do povo judeu, e ele vai dividir a sua defesa em 5 partes. Do verso 2 ao verso 8, Estevão começa com uma das figuras mais sagradas para aquele povo. Estevão começa a recontar a história a partir de Abraão, contando sobre a era patriarcal. Para o seu público, Abraão era o grande pai, o pai onde tudo havia começado. Abraão, para aquele povo, é o ponto de partida, é um dos personagens mais importantes da história. E Estevão destaca nesses versos a obediência, a fé e a esperança de Abraão. Estevão vai argumentar que aquele povo, apesar de achar que Deus pertencia aos judeus, Estevão vai mostrar que a história de Deus com o povo começa na Mesopotâmia, começa fora dos seus arraiais. Ou seja, Deus não está preso aos muros de Jerusalém. Deus não está preso, meus irmãos, àquilo que eu acho que Ele deve fazer ou em quem eu acho que Ele deve agir. Deus não é alguém preso no emaranhado daquilo que eu penso e daquilo que eu acho. Deus não é alguém que está algemado à minha caixinha da minha teologia. Deus não é alguém que está preso aos meus achismos. Deus age aonde quer e em quem quer. Dos versos 9 a 19, ele vai destacar outro personagem, José, e outro período, o período do cativeiro egípcio. E então, Estevão aponta para José, de quem a vida foi marcada pelo cuidado de Deus, e em que, mesmo quando seus irmãos tramaram o mal, Deus tornou o mal em bem. Estevão, então, continua a sua defesa e a sua narrativa, e dos versos 20 ao 43, Estevão trará mais uma figura sagrada para os seus acusadores. Estevão agora suscitará Moisés, aquele de quem o povo estava acusando Estevão de ter falado mal, de ter blasfemado, de ter ultrajado. Agora faz parte do time da defesa de Estevão. Estevão parece estar dizendo: vocês estão dizendo que eu ultrajei Moisés, que eu blasfemei contra Moisés. Pois bem, vamos ver o que Moisés acha do que eu estou fazendo. Estevão vai falar do período do Êxodo, do período da libertação do povo do cativeiro egípcio e também da entrega da lei. E ele se propõe a mostrar que, inclusive, no passado, Moisés havia sido rejeitado pelo povo como profeta, assim como eles estavam rejeitando o próprio Cristo. Estevão vai argumentar
que aquele Moisés, que para eles era uma figura quase que idolatrada, ele mesmo já havia prenunciado, já havia profetizado a respeito do Cristo que eles estavam rejeitando, do Cristo que eles haviam matado. E caminhando para o fim do seu argumento, dos versos 44 a 50, Estevão agora traz figuras monárquicas. Estevão vai trazer os reis tão respeitados de Israel, e vai trazer Davi e Salomão, figuras muito importantes para aquele povo, e que fazem parte do período da monarquia e da construção do templo. Veja, ele estava sendo acusado de blasfemar contra Moisés, e ele traz Moisés para o argumento, e ele estava sendo acusado de blasfemar contra o templo, e ele traz o templo e os construtores do templo para o seu argumento. Estevão argumenta que o templo estava se tornando um ídolo para aquele povo. Estevão vai dizer, usando as palavras do próprio Deus, veja, verso 48, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mão de homens, como diz o profeta, o céu é meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês têm me edificado? Ou seria meu um lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Estevão vai dizer, esse templo que vocês adoram, esse templo que vocês idolatram, não é maior que o Deus a quem eu sirvo. Estevão está afirmando, Jesus, o Cristo a quem vocês mataram, é superior ao templo, é superior a Moisés, é superior a Abraão, é superior a José, é superior a Davi, é superior a Salomão. E por fim, nos versos 51 a 53, Estevão fecha a história, trazendo o maior, o último e mais importante personagem da sua defesa, trazendo o próprio Cristo. Todo argumento construído tem a intenção de remontar a história, conectar os fatos, conectar os personagens que eram importantes e sagrados daquele povo ao que estava acontecendo, para que no fim, a esperança de Estevão, queridos, era que depois de remontar a história e de mostrar para o povo, olha, os nossos pais falaram sobre Jesus, aqueles a quem nós tanto amamos e seguimos, profetizaram sobre ele. A esperança de Estevão é que aquele povo entendesse e se arrependesse e cresça em Jesus. Os versos 51 a 53, leia comigo, veja aí, acompanhe comigo. Estevão vai finalizar o seu argumento dizendo o seguinte: povo obstinado, rebelde, duro de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Como os profetas, os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não a obedecem. Desses versos nós temos algo interessante se repetir. Assim como Pedro e assim como os apóstolos nas duas prisões que nós já vimos, Estevão está no sinédrio como um criminoso. Ele é aquele que está recebendo acusações. Tanto que o trecho que nós lemos se chama a defesa de Estevão. Ele estava ali para se defender. Mas assim como Pedro fez nas últimas duas oportunidades que eles estiveram diante do sinédrio, Estevão torna a sua defesa em uma brilhante e massacrante acusação contra seus opositores. Veja, o réu se torna promotor, e por mais uma vez o evangelho é pregado com duras e penetrantes palavras àqueles homens. E eu não sei se você notou a semelhança do sermão de Estevão com o sermão de Pedro. Basicamente eles apontam para Jesus e dizem: lembram-se de Jesus?
Ele é de quem as Escrituras falam, e vocês o mataram. Os argumentos de Estevão mostram aos líderes do Sinédrio, mostram a nós hoje, que toda a história aponta para Jesus. Ou, como nós cantamos agora um pouco, é tudo por Ele. Apesar disso, apesar de tudo isso, os corações dos membros do Sinédrio se mantêm imponentes, se mantêm impenetráveis. Nenhuma palavra é capaz de amolecer aqueles corações. Como seus antepassados, eles resistem à pregação, resistem ao Espírito Santo, resistem ao próprio Cristo. Queridos, algo me impressiona nessa passagem. Algo me chama muita atenção e me mostra o quanto nós somos duros e, apesar disso, o quanto Deus é misericordioso e bom. Apesar da dureza do coração daqueles homens, apesar de sempre responderem ao Evangelho com perseguição e violência, você se lembra? Pedro e João pregaram ao Sinédrio e foram ameaçados. Depois, um pouco à frente, Pedro, junto de todos os apóstolos agora, prega o Evangelho e são ameaçados, são perseguidos e são açoitados. E agora Estevão está diante do mesmo Sinédrio, pregando o mesmo sermão. Apesar de tudo isso, Deus, rico em misericórdia, rico em graça, está mais uma vez, através de mais um pregador, chamando aqueles homens ao arrependimento e à salvação. Apesar de não darem ouvidos, apesar de responderem aos seus pregadores com violência, Deus insiste mais uma vez com aquele Sinédrio e coloca mais um pregador para dizer a eles: arrependam-se, olhem para Jesus, não resistam ao Espírito Santo. E quem sabe você que está aqui nessa noite esteja recebendo de Deus a mesma graça que o Sinédrio estava recebendo. Quem sabe durante a sua vida, dia após dia, semana após semana, mês após mês, você tem ouvido falar de um tal Jesus que morreu pelos seus pecados. Quem sabe domingo após domingo você se sente em um banco de uma igreja para ouvir alguém dizer para você: arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus. Mas quem sabe você esteja tapando os ouvidos para isso, endurecendo o coração, resistindo ao chamado de Deus. E Deus, rico em misericórdia, está mais uma vez batendo a porta do seu coração, está mais uma vez te chamando: arrependa-se, creia, arrependa-se, venha para Jesus. Se esse é o seu caso, querido, eu clamo a você: faça diferente do que fizeram os líderes do Sinédrio. Não repita o que aqueles homens fizeram. Responda de forma sincera, responda de forma positiva a Jesus e o seu Evangelho, que te chamam hoje ao arrependimento e à salvação. Como disse o autor aos Hebreus: se o Espírito Santo falar ao seu coração, não endureçais. Creia em Jesus, creia hoje. Terceiro e último ponto, a condenação de Estevão. Acompanhe comigo Atos 7:54 até 8:1. Estevão acabou de repreendê-los, como nós vimos, e convidá-los ao arrependimento. E o verso 54 diz: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo,
levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à sua direita. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés do jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não nos consideres culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Verso 1 do capítulo 8. E Saulo, a quem nós vamos conhecer como Paulo, consentia com a morte de Estevão. Como aconteceu com os apóstolos, quanto mais Estevão pregava, mais crescia a fúria do Sinédrio, mais crescia a fúria dos seus opositores. Queridos, lembram que eu usei o exemplo do cachorro que está preso? Que quanto mais você bate o pé, mais raiva ele fica, e com mais furor ele tenta te atacar. Assim era o Sinédrio. A pregação do Evangelho era um bater de pés, era uma provocação. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos. Queridos, e que imagem maravilhosa Estevão viu. Estevão levantou os olhos e o Espírito Santo o capacitou a ver Jesus de pé ao lado do trono de Deus Pai. E Estevão, quem sabe numa última tentativa de fazer parar os seus acusadores, Estevão diz: eu estou vendo com os meus olhos Jesus e o Pai. Quando ele narra isso aos seus acusadores, eles tapam os ouvidos e aos gritos se lançam sobre Estevão, o arrastam para fora e começam a apedrejar. Eu não sei se você tem a imaginação tão fértil quanto a minha. Enquanto eu vou lendo isso, a minha mente vai criando as imagens. E que imagens terríveis são? Um homem sozinho, pregando o Evangelho, é brutalmente agredido. Querido, imagine essa cena: vários homens aos gritos, tapando os ouvidos e gritando. Alguns comentaristas vão dizer que enquanto gritavam e arrastavam Estevão, cada um já ia catando as suas pedras e arrastam Estevão para fora da cidade. Eles arrastam Estevão para fora da cidade porque matá-lo ali era um crime contra as leis de Roma. Eles não podiam tomar essa decisão sem que Estevão passasse por um julgamento. O julgamento de Estevão é criminoso. O julgamento de Estevão fere não só as leis de Deus, mas até as leis humanas. Enquanto tinha sua vida brutalmente ceifada, Estevão repete as duas orações finais que Jesus havia feito também em seu leito de morte. Ele diz: Senhor, recebe o meu espírito. E Estevão intercede dos seus assassinos. E por fim, Estevão morre. Que tragédia, que tragédia. Dessa vez, a paga da pregação não foram ameaças. Dessa vez, a oferta que o pregador recebeu não foram chicotadas do Sinédrio. Dessa vez, temos um pregador silenciando, um missionário apedrejando, um evangelista abatido. Algumas coisas me chamam a atenção nesse duro e indigesto texto. Eu não sei como você reage diante de um cenário tão duro e cruel, mas para mim é indigesto. É difícil imaginar um cristão, um irmão morrendo assim. E mais difícil ainda é imaginar que isso pode estar acontecendo em algum lugar do mundo agora. Alguém pode
está sofrendo brutalmente por ter levado o Evangelho ao mundo. Algumas coisas que chamam a atenção. A primeira, algumas pessoas, nós já falamos sobre isso, algumas pessoas vão responder à pregação do Evangelho com fé, com alegria, com arrependimento. Outras, como é o Sinédrio, vão endurecer o coração. E todas as vezes que você falar de Jesus, vão se enfurecer. Segunda coisa, Estevão foi condenado pelo criminoso tribunal dos homens, mas foi absolvido e recebido de pé pelo Cristo ressurreto. Aleluia, glória a Deus. Estevão não morreu em vão, ele viu o próprio Cristo de pé, pronto para recebê-lo depois do seu martírio. Terceiro, apesar de toda a crueldade com que Estevão foi tratado, ele não negou, ele não pagou na mesma moeda. E até o último suspiro, Estevão desejou, orou e agiu para que os seus ouvintes se arrependessem e fossem salvos. Às vezes a gente não age assim, né? Às vezes, a primeira vez que a pessoa se nega a ouvir o Evangelho, a gente já fica bravo e sai e fala assim: é pérola aos porcos. Ainda usamos o texto bíblico, né? E saímos e, por que você não está discipulando aquela pessoa? Por que você não está acompanhando aquela pessoa? Não, eu prego para ela, ela fica brava comigo, diz que Jesus isso, diz que crente aquilo. Essa não é a atitude que eu vejo nos crentes da igreja primitiva. Ameaçados, voltaram a pregar. Espancados, voltaram a pregar. Mortos, e voltaram a pregar. A prova viva de que eles voltaram a pregar está aqui, está ali, está em cada um desses assentos. O Evangelho chegou até nós, porque a morte de Estevão não silenciou a igreja, não parou a pregação do Evangelho. E como nós veremos no próximo sermão, a morte de Estevão foi o que impulsionou a pregação do Evangelho por todo o mundo. Anos depois, Tertuliano de Cartago, um dos pais da igreja, quando questionado sobre a morte dos cristãos, ele disse ao imperador: pode nos matar, porque o sangue dos cristãos é a semente do Evangelho. Quanto mais cristãos você mata, mais pessoas se convertem. Tamanha foi essa verdade que pararam de matar os cristãos. A morte de Estevão não foi em vão. E a nossa pregação, queridos, também não é. Por mais que os corações se endureçam, por mais que nos ameacem, por mais que se enfureçam contra nós, nós precisamos continuar a pregar, porque Deus continua a convidar pecadores ao arrependimento e à salvação. Por fim, eu queria deixar alguns conselhos para vocês, para nós como igreja. Primeiro, ser um crente verdadeiro, uma testemunha fiel de Jesus, fará com que soframos desaprovações. Esse mundo não gosta do estilo de vida dos crentes, não gosta da igreja. Isso pode acontecer de forma branda. Quem sabe você vai perder alguns amigos por ser um cristão. Quem sabe quando você pregar o Evangelho, alguns dos seus amigos vão dizer: não, eu não gosto de crente não. Se você for continuar pregando para mim, vamos encerrar aqui, vida que segue. Isso pode acontecer de uma forma mais aguda e preocupante, através de pequenas perseguições, como sermos impedidos de frequentar alguns lugares ou de fazer algumas coisas por conta da nossa fé, às vezes até tolhidos de exercer os nossos direitos. Eu acho engraçado e trágico ao mesmo tempo quando eu recebo a notícia de que alguém chamou a polícia porque o cristão estava pregando em algum lugar, ou estava orando, ou estava fazendo um culto em algum lugar. Sabe por quê? Chamar a polícia para esse caso é tolir alguém
alguém de um direito constitucional. Todo cidadão brasileiro ele tem direito ao livre culto, a prestar o seu culto. Isso quer dizer que cada um de nós, cada brasileiro tem direito a prestar o seu culto, seja ele a quem for. Mas muitas vezes nós seremos tolhidos do nosso direito, de nossos direitos. Seremos demitidos de empregos, seremos expulsos de lugares por conta da nossa fé. Ou quem sabe, queridos, isso se intensifique e se torne grave, como foi o caso de Estevão. No caso dos mártires ao longo da história, como no caso de muitos dos nossos irmãos, como eu disse, que neste momento podem estar sofrendo uma chacina, podem estar sendo assassinados pela sua fé em algum país que a pregação do Evangelho proíbe. Mas, mesmo que o mundo nos condene, pela fé em Jesus Cristo, nós somos considerados justos e somos absolvidos por Deus. E assim como Estevão, queridos, glorifique a Deus por isso, seremos recebidos por Jesus para viver com Ele por toda a eternidade. Esse mundo pode nos condenar, esse mundo pode até nos matar, mas há uma vida maior que essa vida, há uma vida melhor que essa vida, uma vida que ninguém pode nos tomar, um lugar de onde ninguém pode nos tirar. Devemos resistir com coragem às pressões que o mundo nos impõe, e de forma corajosa nós devemos testemunhar de Jesus. Isso envolve algumas coisas. Isso envolve viver de forma digna, viver como o Evangelho manda que nós vivamos. Nós falamos sobre isso na EBD, uma vida santa, abandono do pecado, transformação de vida. Isso envolve interceder por pessoas, mesmo aquelas que ridicularizam a Deus, mesmo aquelas que blasfemam contra Deus, mesmo aquelas que com o coração duro negam a Jesus. Nós precisamos orar por essas pessoas. E por último, nós também precisamos pregar a essas pessoas. Mas eu vou esperar uma oportunidade boa. Veja que boa oportunidade Estevão aproveitou. Mas eu vou esperar isso, eu vou esperar aquilo. Mesmo que os nossos ouvintes sejam aqueles com o coração que padece impenetrável, o nosso dever é pregar, pregar e pregar o Evangelho. Joab, e se eles não se arrependerem? Querido, aprenda uma coisa: a sua função é levar o Evangelho da sua boca ao ouvido de alguém. Esse é o único caminho que você consegue percorrer. Para que essa pessoa seja salva, o Evangelho precisa percorrer o caminho do ouvido ao coração, ou do ouvido à mente, como você preferir. Esse caminho você não pode trilhar. Esse caminho apenas o Espírito Santo é capaz de trilhar. Só Ele é capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, cabe-nos tão somente pregar, pregar e pregar. E que o Senhor, Deus, em sua infinita graça, continue acrescentando nessa igreja aqueles a quem Ele deseja salvar. E que nós continuemos de forma fiel e intensa e corajosa, pregando o Evangelho a todos aqueles que vivem ao nosso redor. Amém.